Será que o mal pode ser encarnado? Será que pode possuir outras pessoas? Você acredita em misticismo, coisas fantásticas, crenças populares? Viva el rei Dom Sebastião! Portugal, Marrocos e Brasil se misturam a uma crendice que acabou em guerra, sacrifícios, massacres e muito delírio. Uma criança de 3 anos se tornaria rei de Portugal. Ao passar dos anos, submetido a todos os caprichos e cotidiano de um reinado, Dom Sebastião fora criando uma personalidade mais que macabra, uma pessoa difícil de conviver. Dom Sebastião era terrivelmente religioso e um rei muito perverso. Tratava a todos com desdém e não hesitava em levar qualquer um para a forca, caso fosse o seu desejo. Desconfiava de tudo e de todos. Estava sempre à espreita de uma possível invasão ou traição. Dizem que Camões esteve com o rei e apresentou a sua obra, Os Lusíadas, possivelmente feito em sua homenagem. Mas os estudiosos portugueses não acreditam nessa versão e ainda declaram que o hoje maior poeta de Portugal possivelmente seria queimado vivo com a sua obra. Ninguém era mais que o rei, afinal ele era o capitão de Cristo. Ouviram essa? A arrogância desse agora rapaz fez com que ele planejasse uma invasão ao Marrocos, em território africano. Estava ele convicto de seu propósito de fé e da força dos seus soldados. Quando nós estudamos sobre a história do Brasil, é inegável duvidar da figura do rei Sebastião, principalmente no período em que ele desaparece, né? Principalmente no final do século XVI, na segunda metade do século XVI, precisamente em 1578, quando ele junta as forças expedicionárias e vai em direção a Marrocos, para contra os saadinos, né? E ele, no caso, eles perdem essa guerra e desaparecem. Não se sabe muito bem se ele morre em batalha, consequentemente sim, mas surge um movimento em Portugal chamado sebastianismo. Esse movimento em Portugal era um movimento que cultuava a figura do rei. E essa figura desse rei adota um título pós-morte chamado O Desejado, Dom Sebastião, o Desejado ou o Adormecido. Então, essa figura do Dom Sebastião para Portugal, para esse movimento sebastianismo em Portugal, é de que ele retornaria ao seu trono. Justamente por causa do desaparecimento de Dom Sebastião, ele não tinha filhos, ele não deixa herdeiro, e o Brasil vai pertencer durante um tempo à Espanha, né? Na verdade, não só ao Brasil, como Portugal, ao rei Filipe II da Espanha. O que é interessante a respeito da figura do sebastianismo, né, desse movimento religioso sincrético, né, bastante sincrético, né, misturado assim, com crenças populares e coisas religiosas, é a forma que ele chega no Brasil. Um movimento messiânico, um delírio, uma fantasia. Essa história confusa, macabra e delirante chegou aos ouvidos de um certo João Antônio dos Santos em 1838, mais precisamente em Pernambuco, onde o mesmo disse ter sonhado com o rei e que ele estava encantado em 2 pedras ali na região. Para que o rei fosse libertado era preciso fazer sacrifícios. As pedras deveriam ser lavadas com sangue de crianças. João Antônio não conseguiu seguir adiante, mas Dom Sebastião já tinha possuído outro corpo para realizar o ritual. Foi o cunhado de João Antônio, o João Ferreira, quem liderou o massacre com a ajuda dos pais das crianças que acreditaram naquela história absurda. Eles arrancaram os membros, imolaram e sacrificaram as crianças,
em nome de um rei que, obviamente, nunca voltou. Ele chega no Brasil com os portugueses, mas em meados do século XIX, na verdade, na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, vai existir dois grandes movimentos messiânicos no Nordeste brasileiro. Um é o famoso Canudos, né? Falado por Euclides da Cunha Lima na obra Os Sertões, né? Que durante tanto tempo foi silenciado, mas hoje já se fala sobre a questão de Canudos. E outro é o movimento de João Antônio dos Santos, né? Que ele funda uma espécie de reino no estado do Pernambuco. Esses movimentos, eles são movimentos que seguem o sebastianismo com a ideia de fuga da miséria que o Nordeste vinha passando. A gente tem relatos a partir de 1885 de grandes secas no Nordeste, né? Então essas secas vão fazer com que o povo, que era a camada mais pobre, né, o Nordeste era o Nordeste empobrecido, já se preparava todo o discurso a respeito da miséria do Nordeste, mas só a partir de 1915 é que o Nordeste, sim, é fundado como Nordeste, no contexto de Antônio Conselheiro se chamava Norte. Essas figuras messiânicas, elas vão exercer influência religiosa em grupos de pessoas que estavam em retirantes, pessoas que estavam andando, né, em busca de oportunidades de emprego, de melhores situações de vida devido às difíceis condições e à negligência do Estado muito forte, sem falar da própria ideia do coronelismo que estava lá implantado, extremamente enraizado no Nordeste. Então, o sebastianismo tem essa característica, principalmente com o Antônio Conselheiro, quando você para pensar, se você for comparar com o Reino da Pedra, que é no caso do Antônio dos Santos, você vê José Antônio dos Santos, você vai perceber que são duas características diferentes. O José Antônio dos Santos, ele acreditava que ele dizia para os seus seguidores que Dom Sebastião, né, então santificado, teria aparecido para ele, teria mandado ele fundar um reino, né, na região de Pernambuco, no estado do Pernambuco. Já no caso do Antônio Conselheiro, ele segue esse mesmo preceito, mas ele busca mais um movimento, ele se comporta mais como um eremita, como um movimento messiânico, mas mais um comportamento dele eremita. E aí eles fundam um arraial lá que depois, consequentemente, será chamado de Canudos, né? E o que é interessante entender é que a história que muitos dos relatos falavam que esses movimentos eram contrários à República. Mas é importante a gente enfatizar e analisar de forma meticulosa e cuidadosa que a mentalidade que estava instaurada no Brasil durante 400 anos, né? Em torno de 400 anos, era uma mentalidade baseada num rei. Então, tudo que soava novo, tudo que soava vindo de fora, soava estranho. Por isso que a República soou estranha para os movimentos messiânicos. Sem falar que o sebastianismo tinha figura principal o rei, né? O rei criado lá com influência dos pensamentos absolutistas, né? Então essas figuras eram figuras divinizadas. Se tinha a mentalidade de que se o rei tocasse havia cura, que havia que eles seriam pessoas enviadas por Deus. Então muito se critica sobre sobre Canudos a respeito desse aspecto, né, de ser antirrepublicano. Mas, como eu costumo afirmar, né, e discutir quando a gente está fazendo debates, é que o movimento de Antônio Conselheiro, ele seguia o sebastianismo mais por uma questão de devoção, não por uma consciência política, né? E a ideia de que um Estado laico, um Estado sem religião, para as pessoas do Nordeste, para esses seguidores, né, vamos dizer assim, né, para ser generalista, tinha uma conotação estranha, né? Um Estado que não tinha um Deus, tinha uma conotação estranha. Tendo visto que o Brasil é um país extremamente católico, né? E nesse contexto, muito mais católico, né? Então, fica aí. Até mais. Restou para todos os envolvidos nessa e em outros movimentos sebastianistas, como Canudos, a morte de seus integrantes e certamente a dor de muitas pessoas. Dom Sebastião era um homem mau e mesmo assim a lenda portuguesa lhe deu a alcunha de o Desejado. Mas desejado por quem e para quê? Nem sempre o Messias
é a salvação de um povo. Concordam?